O Mapa do Homem de Aço, Henry Cavill. Vamos dar uma olhadinha? Vem com a gente. Henry Cavill nasceu no dia 5 de maio de 1983, às 2 horas e 40 minutos, em Bristol, Reino Unido. Então, nós temos aqui Sol em Touro, esse Sol em Touro interessante que está na cúspide da casa 3, Lua em Aquário, conjunto ao ascendente, ascendente em Aquário. Então, vamos lá. Então, de cara, já percebe alguém com bastante coisa em signo fixo, né? Que nós vamos comentar um pouco mais. Então, temos aqui alguém, uma personalidade decidida, alguém muito determinado, alguém persistente, alguém que tem muita noção de realidade, uma pessoa bastante prática e, ao mesmo tempo, bastante racional. Porém, sem perder a ternura, porque mesmo essa lua em Aquário, que costuma dar sempre uma aparência um tanto que fria e distante, por ter essa lua ali conjunta, ele acaba dando uma tonalidade canceriana, o que faz com que ele sempre tenha aquela imagem um pouco mais fofa, um pouco mais meiga, alguém que inspira um espírito, né, de proteção, alguém que quer proteger e alguém que quer ser protegido. Então traz essa imagem dele num tom mais, vamos dizer assim, sensível, né? Apesar de tratar-se de um ascendente Aquário com uma lua ali conjunta, ele vai dar uma espécie de um tom emocional, um tom emotivo, um tom mais delicado no sentido de ser alguém que cuida e que precisa de ser cuidado, né? Um aspecto um pouco mais introspectivo à primeira vista. Então ele tem outras características bastante interessantes, como por exemplo, essa lua em quadratura ao Sol, revela um certo dilema, uma certa, vamos dizer assim, dificuldade de lidar com o ego e com as suas emoções, ao mesmo tempo que ele tem uma dificuldade, e isso faz com que ele busque soluções. Isso que é interessante de falar de dificuldade, isso não quer dizer que essas dificuldades sejam insolúveis, vamos dizer que é algo que cutuca ele, empurra ele nesse campo que é regular a sua vontade, o seu querer e a sua intuição, né, o seu sentimento de proteção. Então ele vive meio que dividido, ou sente mais assim uma barreira a ser transposta, né? Como lidar o seu eu com aquilo que ele pressente intuitivamente. É um conflitinho que ele tem aí. O meio do céu dele é bastante interessante. No meio do céu dele tem Júpiter domiciliado, que está ali em Sagitário, conjunto a Urano. Isso faz com que a carreira dele se expanda, tenha tendência à expansão, a um reconhecimento internacional, ao mesmo tempo dando um aspecto um tanto quanto futurista, ou alguém que muitas vezes não segue uma carreira convencional. Então, também é significador de, ao mesmo tempo, grandes possibilidades na carreira. É uma carreira que está sujeito a muitos imprevistos, né? Urano sempre traz muitos imprevistos, e aqui imprevistos que tem uma natureza interessante. Urano, quando ele age, Urano é o planeta dos acidentes, né? Ele rege muitos acidentes, mas de um modo diferente de Marte, porque Marte também. Só que o acidente uraniano é o tropeço que te joga para frente, joga para o futuro. Então a carreira do Henry Cavill, ele tende a ter incidentes imprevistos que vai empurrar ele para o futuro, e ao mesmo tempo sempre trazendo coisas novas, coisas que são destoantes ou que não estão previstos numa determinada época, num determinado período, né? O Urano tem esse sentimento de imprevisibilidade nesse campo também, daquilo que a gente não conhece ainda. Então, ele tem Mercúrio conjunto a Marte,
Isso faz a comunicação dele, por vezes, agressiva, uma comunicação que muitas vezes se torna invasiva. Esse é um fator, é interessante estar olhando nele, né? Ele tem esse Marte, como ele está em Touro, o que que faz? Faz com que ele acabe tendo uma natureza um pouco fragilizada. Seria interessante, só fazendo um pequeno adendo, porque isso aqui tem muito a ver com a astrologia médica, ele deveria tomar um pouco cuidado com a voz, tá? Porque esse Marte em Touro, em conjunto a Mercúrio, Mercúrio também em Touro também não é uma posição muito privilegiada, isso dá uma noção de uma certa fragilidade em termos de saúde com a voz. Saturno está conjunto a Plutão, em trígono a Netuno. Isso é interessante porque traz a ele uma expressividade sexual, uma capacidade, um magnetismo sexual contido, né? Ainda em conjunto, assim, em trígono com Netuno, fazendo com que ele, na carreira cinematográfica, já que Netuno tem tudo a ver com a expressão das fantasias e tem tudo a ver também com a questão do cinema, isso faz com que ele, ao mesmo tempo, seja uma pessoa que inspire uma atração sexual, tenha muitas pessoas que tenham grande, vamos dizer assim, considere ele como alguém sexy, ao mesmo tempo esse sexy dele é contido, porque Saturno sempre traz uma certa contenção nisso, e ao mesmo tempo serve num certo alerta, que isso pode significar uma tipo de dificuldade que ele pode ter na carreira, né? Porque às vezes essa questão dele ser posto como um homem sexy pode atrapalhar ele em futuros papéis e ficar meio que marcado, meio que estereotipado nesse sentido, né? Ele é predominantemente fixo, o que faz dele uma pessoa que sabe muito bem aonde quer chegar, né? Em termos da disposição dos planetas no mapa, a gente vai perceber que ele tem uma tendência a ter planetas aqui no alto do mapa e aqui embaixo. Isso faz que a vida dele fique meio que dividida entre a vida pública e a vida particular, a vida íntima. Então, ele acaba transitando nesse sentido. De um modo geral, então, esse é o mapa de Henry Cavill, o Homem de Aço, e espero que você tenha gostado. Gostou? Deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal. Beijos. Fui.